nada acontecia até 2006, a violência era banalizada, né? E ela foi até que a Corte Internacional de Direitos Humanos puniu o Brasil e exigiu que o Brasil criasse a Lei Maria da Penha, uma lei, aliás, que protegesse a mulher, né? Aí muitos perguntam, mas e se o homem apanhar? E por que não tem uma lei que protege o homem? Porque não pontua, né? Os casos de violência contra o homem não chega a pontuar. E os casos de violência contra a mulher é altamente alarmante, é gritante. E esse marido dela ficou 15 anos sem processo, o processo não andava, até que o Brasil foi obrigado a criar essa lei, que intitularam Maria da Penha, porque foi ela a precursora desse processo, né? Então, graças à força, à determinação dela, hoje as mulheres têm esse aparato, que é a Lei 11.340 de 2006. Então, no artigo 226 da nossa Constituição Federal de 88, fala sobre a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Então, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que determinou a criação dessa lei, certo? Porque viu que o Brasil não podia deixar que as mulheres fossem violentadas e não existisse nada que barrasse isso. Então, hoje existe uma lei que barra, uma lei que está cada vez mais eficaz, né, contra a violência contra a mulher. É uma lei que existe... Pode passar, vou falar mais na frente da lei. Não, pode voltar. Pronto. Então, pelo fim da violência contra as mulheres, no artigo 2º da lei fala: toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, é preservado esse direito na Lei Maria da Penha a todas as mulheres de viver sem violência. Nenhuma mulher é obrigada a viver com violência, certo, companheiros? No artigo 3º, o poder público desenvolverá políticas públicas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, o que é violência doméstica e familiar contra a mulher? O artigo 5º da lei fala: toda ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e em qualquer relação íntima de afeto. Então, essas relações pessoais independem de orientação sexual. Às vezes a violência também é cometida entre parceiros do mesmo gênero, né? Entre casal de homossexuais e lésbicas. Mas também a população é muito pequena em relação à violência que é cometida pelo gênero oposto, que é o gênero masculino. Quando é o contrário? Sim, é isso que eu estava falando. Quando é o contrário, aí tem pessoas que perguntam: por que não existe uma lei que protege o homem? Quando é o contrário, quando o homem apanha, existe o Código Penal, certo? Que vai estar punindo igualmente todo mundo. Então, o contrário, quando é o contrário, existe... Se o cara bate errado, você apanha errado. Quando é o contrário, existe um Código Penal que vai estar resolvendo esse caso, entendeu? Verdade. Quando é o contrário, você fica Ela tá com esse caso, esse caso do lésbico, se Maria da Penha, se aplica também na mulher. Porque como lésbica ela ainda é mulher, né? Mas se aplica a mesma lei dela? Se aplica porque é violência. Mesmo ela sendo mulher? Mesmo ela sendo mulher. Depende da orientação sexual. Se dá no âmbito doméstico, no âmbito de relação íntima, no âmbito privado, se configura como violência doméstica. Então, gente, o artigo 7º da lei também define os tipos de violência. Então, não é só a violência física que marca a mulher. Existem 5 tipos de
violências definidas por lei, que é a violência física, que é qualquer ato contra a integridade corporal da mulher. Violência moral, que é o quê? Caluniar, difamar, cometer injúria contra a mulher. Violência moral, ou violência psicológica, é qualquer ação que cause prejuízo psicológico, como humilhação, chantagem, insulto, ameaça, isolamento, ridicularização, né? São também considerados dano emocional. A mulher fica fragilizada emocionalmente quando ela é ameaçada, quando ela é ridicularizada, né? Quando ela é agredida verbalmente, é também agressão e também é violência, né? E eu considero a violência psicológica uma das violências mais perigosas, mais danosas. Por quê? Porque é uma violência que fica velada. Ela acontece e a mulher ainda não levou um tapa na cara, então ainda está, né, tudo banalizado. A mulher leva esporro todo dia, né? Se está na rua com um companheiro, o companheiro fala grosso com ela na frente de outras pessoas, o quê? Ele está ridicularizando ela. Então todas as situações são também formas de violência que a gente deixa passar despercebido, certo? A violência sexual, que é aquela violência que força a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual indesejada. É aquela violência que impede que a mulher faça uso de anticoncepcional, que impede a mulher de usar camisinha, certo? Então, que força ela até a gravidez, que força ela a abortar, ou que força ela a prostituição mediante força ou ameaça, também se enquadra esse tipo. Então, às vezes, a violência sexual não é só o estupro, às vezes o companheiro, dentro da própria casa, comete a violência sexual quando ele exige que a mulher tenha relação com ele todos os dias, nos momentos que ele quer, quando ele não respeita a vontade da mulher, certo? Como se a mulher estivesse ali, fosse obrigada a satisfazer o homem, não a ela, né? Então, tudo isso é tipo de violência sexual. E violência patrimonial são situações quando o agressor destrói bens, documentos pessoais, quebra o celular da mulher porque achou uma mensagem que não queria, né? Destrói as coisas da mulher, quebra tudo dentro de casa. Então isso é violência patrimonial. Pode passar. Então aqui tem uma figura aqui também, né? A violência doméstica, como ela machuca toda a família. Aqui foi um desenho de uma criança que vive em um contexto de violência doméstica contra a mulher. Ele desenhou eu, todos com lágrimas nos olhos. E o pai desenhou um bicho. E o pai desenhou um monstro. Então olha como isso é refletido também na vida da criança, como isso marca também a criança, né? Que não tem nada a ver, que não tem culpa de nada, certo? Pode passar, já está finalizando, viu gente? Então a gente percebe que o ciclo da violência, né? É o que muitas vezes faz com que a violência perdure. Então, às vezes o companheiro comete a violência, a mulher perdoa e vem aquela fase de amor, de flores, daqui a pouco outra violência e aí a violência vai aumentando. Então o ideal, gente, é a gente viver sem violência, com paz, né? Com respeito ao próximo, independente do gênero. Homem e mulher, um nasceu para respeitar o outro, para serem iguais, certo? Então a assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, né? Então, existem medidas integradas, depois da Lei Maria da Penha, de prevenção, que é o governo federal, o governo estadual e o governo municipal juntos trabalham para promover esse tipo de assistência às mulheres que já foram violentadas. E também, no caso do Centro de Referência da Mulher, a gente trabalha no sentido de prevenir essa violência, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está aqui para prevenir, para sensibilizar ainda mais vocês, para que vocês fiquem atentos a qualquer caso de violência que vocês presenciarem, né, ou na vizinhança, para fazer denúncia. E o que houve com o companheiro da Maria da Penha? Aí agora ele já responde o processo, ele já foi punido. Depois da lei ele foi punido. Não. Então existe delegacias especializadas em atendimento à mulher, que inclusive a gente está buscando, a gente está lutando para trazer para a IDC, a DEAN, que é a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, o Ministério Público, o Poder Judiciário e algumas ONGs que trabalham nesse sentido, de dar apoio às mulheres que foram violentadas. Então, hoje também existe uma novidade na lei, viu? A lei ficou mais rigorosa para os que cometem a violência contra a mulher, porque
Porque hoje a mulher não pode mais retirar a queixa. Antes a mulher ia lá, prestava queixa, aí o marido ou ameaçava, você tira os meus malos, ou fazia chantagem emocional, queria voltar, pedir perdão, mil perdões, e a mulher ia lá e retirava a queixa. Como esse índice, só que aí ela retirava a queixa e daqui a pouco recedia a violência de novo, a mesma mulher ia lá. Então, a lei agora criou um dispositivo novo que não se pode mais retirar a queixa. Uma vez dada a queixa, não se retira mais. Outro ponto também em relação à lei, uma outra novidade, a lei não poder mais tirar a queixa, qualquer pessoa que testemunhar violência contra a mulher pode fazer a denúncia, pode ser denúncia anônima, sigilosa, ela liga, diz que 180 ou 190, que é a própria polícia, e faz a denúncia. Então, se eu presenciar e ver que minha vizinha está sendo espancada todo dia, não precisa mais ela ir, porque muitas vezes a mulher fica tão fragilizada que ela não tem nem coragem, nem atitude para denunciar a violência. Então, qualquer pessoa que testemunhar pode fazer a denúncia e a polícia vai lá averiguar. Certo? Pode passar. Outro ponto importante da Lei Maria da Penha são as medidas protetivas, né, de urgência. Né? O que são medidas protetivas de urgência? São as medidas concedidas pelo juiz a requerimento ou do Ministério Público ou da ofendida. Certo? Para que são essas medidas? Para obrigar o agressor a ter certos limites em relação à vítima. Se ele não cumprir esses limites, ele pode ser preso. Então, suspensão da posse ou restrição do porte de arma, no caso do agressor que tiver porte de arma. Determina também o afastamento do lar desse agressor. Proibição de se aproximar da vítima, da ofendida e de seus familiares ou testemunhas. Então ele fica proibido de frequentar o mesmo ambiente que ela, de ir na casa dela, fazer ameaças, falar coisas com ela. E proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Também não pode ter contato por telefone ou internet, Facebook, nada disso. Por quê? Porque às vezes o companheiro ou ex-companheiro fica ameaçando a mulher por telefone, ou então fica indo na casa. Então, essas medidas protetivas é para garantir a segurança da vítima. No caso, se o juiz determinar e o agressor não cumprir, aí ele pode ser preso. Vai passar. Proibido de frequentar lugares em que a vítima esteja. Restrição ou suspensão de visitas aos seus filhos menores. E prestação de alimentos provisórios. São essas medidas protetivas para garantir a segurança da vítima e para que ela não seja mais perturbada. Mas quem é que fiscaliza isso? A própria vítima? Que vai a própria vítima é que vai, né, a sociedade, os vizinhos, a família, né, que vai fazer a denúncia. Né? Aí ele recebeu a medida protetiva, mas ele não está cumprindo, ele continua me ameaçando, ele continua me ligando, ele continua vindo atrás de mim, querendo me bater e tal. Então existem casos que tem esses relatos que a gente vem acompanhando no centro. Então a vítima faz a queixa ao próprio Ministério Público, que vai lá, aciona o juiz, e aí o juiz pode determinar a prisão. Em relação à ofendida, as medidas de proteção é encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção e atendimento. No caso, nós, lá no centro, a gente faz acompanhamento psicológico das vítimas, trabalha com grupos, certo? E a gente também faz trabalho preventivo. Trabalha também com dinâmicas, né? O trabalho preventivo é o que a gente está fazendo aqui. Que a gente vai na escola, vai no PSF, onde a gente for convidado para estar falando e sensibilizar as pessoas quanto a esse problema, que, gente, é muito grave. Às vezes as mulheres chegam marcadas, né, pela violência, olho roxo. Então, fora isso, a marca que é maior e que não sai nunca, que é a marca na alma, né, a ferida emocional que fica ali pro resto da vida. Sim, também determina a recondução ao domicílio, então a polícia leva a mulher ao domicílio para evitar qualquer tipo de constrangimento.